nós sabemos que nós não estaríamos aqui hoje, trabalhando dentro desta casa espírita, que, como todas as casas espíritas, tem o trabalho de esclarecer, de consolar todas aquelas pessoas que para cá vêm, seja porque querem conhecer a doutrina, ou porque querem servir em alguma das fileiras que o Espiritismo oferece, ou seja porque estão passando por alguma aflição momentânea. Esta é a função de qualquer casa espírita, é acolher, esclarecer e consolar. E nós estamos aqui então fazendo esse trabalho, agora como presidentes, mas já estivemos aí sentados, né, na posição em que os irmãos estão hoje como frequentadores, e que, como dizíamos na terça-feira passada, há mais ou menos 25 anos atrás, quando eu aqui cheguei pela primeira vez, com uma aflição, fui muito bem recebida e encontrei aqui o amparo, o consolo que eu estava precisando. E dentro da doutrina espírita, acabei encontrando o esclarecimento. Então, que nós possamos, daqui para frente, sempre estar nos lembrando da nossa missão, esta, dentro do Espiritismo, de amparar, de consolar e de esclarecer. E queremos, então, que a nossa casa espírita continue por muitos e muitos outros anos, se Deus quiser. E hoje, então, abrindo as atividades da casa espírita, quero pedir, então, a Deus, a Jesus, nosso mestre, nosso guia, que nos dê as condições, juntamente com a espiritualidade presente, a toda a equipe espiritual, de Urubatã de Melo e demais espíritos que nos acompanham aqui, que possamos então aqui hoje ter a proteção, o amparo, as bênçãos e o auxílio para todas as atividades que aqui forem realizadas nesta tarde. Que possa permanecer aqui então toda a harmonia, a paz e o bem entre todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. E agora, então, quero apresentar aos irmãos o nosso palestrante da tarde de hoje, que todos já conhecem, e que hoje vem nos brindar, então, com esse assunto, o Espiritismo, uma nova era para a humanidade, nosso irmão Jânio Perim. Por favor, Jânio, tome a sua posição aqui. Fique à vontade. Agradecemos já de antemão pela sua disponibilidade e pela sua presença. Fique à vontade. Queridos irmãos, queridas irmãs, o nosso boa tarde a todos. Inicialmente agradecer à casa pela oportunidade que nos dão de estarmos aqui nesta solenidade desses primeiros 82 anos que a casa presta a toda a comunidade espírita e também não espírita, e dizer então da nossa satisfação de retornarmos novamente para juntos também trazermos algumas reflexões a respeito dessa nossa doutrina tão bonita, tão profunda e tão esclarecedora. Oxalá todos nós pudéssemos entrar pela porta do conhecimento, né? Que nós não precisássemos ter a necessidade da aflição. Mas como nos lembrava o próprio Jesus, quem de nós aqui não tem dificuldades? Todos nós, de uma forma ou de outra, passamos por experiências que muitas vezes nos levam a refletir sobre os mais variados temas e os mais variados porquês. E seguramente, então, a doutrina, dentro desse papel consolador e esclarecedor, nos traz, assim, uma informação tão rica e tão profunda, que na medida em que nós pudermos aceitar, entender e praticar, nós vamos vendo que aquele fardo, aquele peso que todos nós carregamos nos nossos ombros, ele se esvai assim de uma forma muito rápida, muito tranquila. O nosso objetivo hoje, junto com vocês, de uma forma muito superficial, até pela própria questão de tempo, é refletirmos sobre um pouquinho sobre essa questão da doutrina espírita trazendo uma nova ordem para a humanidade, uma nova era, um novo período, um novo ciclo para a humanidade. É claro que o assunto ele é rico, ele é bonito, ele é profundo, e cada um de vocês possivelmente também até já tenham a sua ideia a respeito,
desse tema, mas as nossas propostas são, repetimos, bastante simples, mas para que nós possamos olhar a doutrina com um olhar um pouco mais ampliado. Porque na medida quando nós pudermos fazer a ampliação desse espaço que nós estamos inseridos, quer seja como humanidade, quer seja nesse nosso planeta Terra, nós entenderemos com muito mais clareza todas as circunstâncias que nos envolvem. E na medida do possível, quando nós entendermos essas circunstâncias, fica muito mais fácil fazermos o entendimento, fazermos a leitura de por que nós estamos passando ou por momentos felizes ou por momentos não tão felizes. Se a doutrina espírita está trazendo uma nova era, um novo ciclo, um novo período para a humanidade, nós podemos depreender que houveram outros ciclos, quer seja a nível de planeta, quer seja a nível de humanidade. E sempre que nós falaremos em humanidade, estaremos nos referindo não só à humanidade encarnada, mas também à humanidade que nos cerca no plano invisível e que, como somos lembrados pelos nossos próprios benfeitores, se nós estamos hoje aqui no planeta Terra com em torno de 7,5 bilhões de encarnados, um número praticamente o dobro envolve a Terra também na questão dos desencarnados. Então vejamos que a população da Terra não somos só nós os encarnados, mas podemos falar em torno de 18 a 20 bilhões de espíritos que orbitam em torno desse planeta Terra. Quando nós olhamos então especificamente a Terra, e aqueles que tiverem, e talvez até já tenham lido, na nossa obra A Gênese, vão ver que a Terra, em princípio, o que nos dizem que a Terra é? Qual é a idade da Terra? Todos nós também já temos essa informação de que a Terra já tem em torno dos seus 4,5 bilhões de anos. O que significa dizer? Que a Terra, ela se desprendeu a nebulosa do Sol, para que então até os dias de hoje nós possamos até fazer uma leitura de quantos períodos passaram então a Terra, a formação da Terra e a Terra como nós conhecemos hoje. Como eu falava anteriormente, a Gênese, de uma forma sucinta, ela vai se referir a 4 grandes períodos em que a Terra passa. Primeiro, a sua formação, o desprendimento dessa nebulosa do Sol para que ela aos poucos vá se solidificando. O período primeiro seria o da consolidação, a solidificação dessas massas, desses gases, para que se tornassem sólidos. Como todos nós também já ouvimos falar, a crosta da Terra é que se solidifica, mas o seu interior há quem diga, e obviamente os espíritos confirmam, que ainda é líquido. E por isso que nós temos aí os vulcões, por isso que nós temos assim essas fendas, né, que muitas vezes eliminam as pressões internas, e nós também temos essa sensação. Dizem esses nossos irmãos que mais ou menos 4 bilhões de anos se passaram para que a Terra, dessa nebulosa gasosa, se tornasse relativamente permitindo que começasse a ter alguma forma de vida. Então, dos nossos primeiros 4 bilhões e 500 mil anos, em que a Terra hoje tem essa idade, esses primeiros 4 bilhões de anos foram destinados para que ela praticamente se consolidasse, se solidificasse, e mesmo num ambiente hostil, ainda com gases, ainda num ambiente salubre, começasse a permitir então que, não só mais no reino mineral, mas viessem posteriormente o reino vegetal, o reino animal e o reino animal. Então dá para nós depreendermos que essa era primária, era secundária, era da transição, era terciária, todas elas trazem assim uma novidade para o planeta na questão humana, na questão física, desculpe. Para que nós hoje então entendamos essa Terra. Se nós olharmos então hoje ainda, nós vamos perceber que a Terra como um todo, como planeta, depois de ter percorrido toda essa fase, ela ainda passará a ter outros papéis a desempenhar. Todos nós também somos lembrados pela própria doutrina, e principalmente aqueles que já conseguiram
se matricular nas escolas espíritas através dos grupos de estudos, vão perceber que a Terra passa hoje por uma transição, por um período, por um ciclo de transição para sair de planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração. E tem o seu porquê também. Assim como, então, se nós nos detivéssemos nesta parte, vamos começar a olhar, então, os habitantes que começam, então, a fazer o uso desta terra. Somos nós, espíritos, ora encarnados, ora desencarnados. Então, repetindo, todos nós, se nós observarmos a natureza, ela sempre será lida através de ciclos, ela sempre será lida através de períodos, principalmente quando nós a olharmos pelo aspecto físico. E aí nós vamos começar a nos colocar dentro da natureza também, como nós habitantes desse planeta Terra. Somos lembrados também pela própria doutrina que, espiritualmente, como é que foi o nosso desenvolvimento? Quantas eras, quantos ciclos, quantos períodos nós também passamos para estarmos vivenciando o período que nós estamos vivenciando hoje? Também, de uma forma assim muito rápida, vamos lembrar que nós, como humanidades, antes de sermos o que somos, nós passamos pelos períodos que nós éramos politeístas, onde as civilizações, onde os povos adoraram vários deuses. Passou-se um período até que chegassem então os nossos irmãos hebreus, para que pudessem então trazer a ideia do Deus único. Então nós passamos a adotar o monoteísmo, ou seja, se consolida na humanidade a ideia de um Deus único. Passa-se também um outro período, uma outra era, nós teremos então a era do cristianismo, com a chegada de Jesus, trazendo então de uma forma vivencial essas experiências espirituais, e para desaguarmos de uma forma geral, hoje então na doutrina espírita. Então vejamos que quantos períodos nós vamos passando para que nós pudéssemos então chegarmos aonde chegamos, e ainda que obviamente não chegamos no ponto final, porque o ponto final está muito mais adiante desse ponto no qual hoje nós encontramos. Quer seja no plano da materialidade, do planeta em si, como casa, como habitação, quer seja como nós, então, espíritos em processo evolutivo. Talvez os irmãos já se deram conta, mas a doutrina espírita, ela quebra um paradigma muito grande, quando ela chega para a humanidade, trazida então pelo nosso codificador Allan Kardec, em outubro, ou melhor, em abril de 1857, quando ele coloca à disposição da humanidade o Livro dos Espíritos. Até então nós tínhamos a ideia de uma existência única e tínhamos uma dificuldade, inclusive, de explicar a bondade e a justiça divina. Por que uns nasceriam com posses e outros sem posses nenhuma? Por que uns nasceriam com uma riqueza de intelectualidade e outros assim com uma ignorância a toda prova? Por que uns nasceriam assim com um corpo praticamente perfeito e por que outros tantos nasceriam paraplégicos? Se nós só tivéssemos uma existência, aonde estaria essa bondade? Aonde estaria essa justiça divina que todos nós acreditamos neste ser? Que todos nós, quando damos os atributos à divindade, da sua onisciência, da sua onipresença, da sua onisciência, nós poderíamos dizer, mas Senhor, onde é? Onde está a tua justiça? Porque nós poderíamos, se assim o fosse, buscarmos entender, Senhor, eu gostaria de nascer com posses, gostaria de nascer inteligente, gostaria de ter um corpo perfeito e uma saúde perfeita. Eu gostaria de ser assim. Por que eu não sou assim? Se Deus ainda continua sendo o Criador, se Deus é todo Pai, se Deus é todo bondade, se Deus é todo justiça, se Deus é todo amor. Então, obviamente, nós ficaríamos com uma dificuldade muito grande de explicar todas essas diferenças que hoje nós, ao natural, percebemos no nosso dia a dia. Mas com a chegada desta nova ordem
espiritual, esse paradigma é quebrado, dizendo que nós, então, deixaríamos de ter uma existência única para que nós pudéssemos ter as existências múltiplas. E que todos nós, ainda sob a ordem desse Criador, fomos todos criados iguais, simples e ignorantes, mas que através das nossas próprias disposições teríamos que construir o nosso próprio futuro. Então, assim, com essa nova informação, eu começo a ficar mais tranquilo quando eu vejo, não só em mim, mas quando eu vejo no meu semelhante, as posições que naquele momento ele desempenha. Se nós somos constantemente lembrados, né, que nós somos os construtores de nós mesmos, e que essa construção sempre se dará pelo nosso pensar, pelo nosso falar, pelo nosso agir, constantemente, quebra-se um outro grande paradigma de que nós não seremos religiosos somente numa casa religiosa, mas seremos religiosos 24 horas por dia, 7 dias por semana. E assim por diante. Então nós vamos começando a entender que quando Jesus, ele nesse período em que ele esteve conosco, e quando nos trouxe a grande lei geral que é de amor que nos rege, ele não deixou nada para que nós disséssemos que nós teríamos que ter esses encontros assim, dessa forma, e olharmos a religiosidade somente por esse lado, através de uma casa religiosa. Porque diria ele já à sua época, que a lei geral do universo é baseada em duas grandes verdades. O amor ao Pai, que nos cria, que é o Criador, que nós somos a sua criatura, e esse amor que seria destinado a Ele com tudo aquilo que nós pudéssemos ter. E que o segundo grande mandamento seria, então, o fazermos aos outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Se nós quiséssemos fazer uma pequena colocação também, como é fácil nós sermos fraternos numa casa religiosa, né? Nós nos tratamos bem, nós nos cumprimentamos afavelmente, nós nos respeitamos. Naqueles momentos que a gente passa juntos, né? Nesses 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, e parece-me que estaríamos satisfazendo então uma grande questão religiosa. Quando na verdade, nos lembra de novo esse Jesus, a religiosidade está em amar ao Pai todos os dias da nossa vida e fazermos aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem todos os momentos da nossa vida. Então fica fácil para que nós entendamos como é difícil ao sairmos de uma casa religiosa, de uma casa filosófica, e verificarmos que logo à frente não é tão simples a convivência, porque as questões passam a ganhar força e a ganhar terreno, porque nós iremos mostrar de fato o que nós somos, o que trazemos, ou aquilo que nós conseguimos construir. Então, quando somos lembrados das mais diferentes formas que a doutrina, além de esclarecer, ela consola, ela vai nos dizer: meu filho, se você hoje passa por dificuldades, não te preocupes, essas dificuldades serão passageiras. Porque se você quiser olhar o mundo com outros olhos, a partir desse momento você olhe a vida de uma outra forma e você irá perceber que essas dificuldades, mesmo que momentâneas e aparentes, no momento seguinte não estarão mais aqui. Como nós ainda somos relativamente jovens com relação a essas informações que a doutrina nos passa, nos ainda é muito forte dentro de cada um de nós, na grande maioria das vezes, essa questão da relatividade do tempo. Todos nós, possivelmente, gostaríamos de não ter dificuldades. Todos nós aqui não gostaríamos de ter problemas. Todos nós aqui não gostaríamos de ter alguma coisa com as quais, às vezes, nós temos que nos confrontar. Quer seja no âmbito familiar, quer seja no âmbito profissional, quer seja no âmbito da nossa comunidade. E como nós somos lembrados das mais diferentes formas, como é uma construção interna
esse processo lento e gradativo vai nos preparando, vai nos forjando para que nós possamos fazer uma leitura diferente, um entendimento diferente, uma aceitação diferente de todas essas verdades que passam então a vigir também nas nossas vidas. Porque, em regra, nós ainda também temos muito forte dentro de nós que todas essas coisas ocorrem com os outros e não ocorrem conosco mesmos. Quando às vezes nós precisaríamos também ser com frequência lembrados que todos nós fazemos parte desse grande todo. Deus não cria privilégios, Deus não cria privilégios. Então ninguém é privilegiado aqui. Todos nós somos, pela ótica então hoje da doutrina, construtores de nós mesmos. E se nós olhássemos dentro dessa linha, também o que nos dirá a nossa doutrina? Dentro desses simples ignorantes, até um dia nós chegarmos a ser seres angélicos. Espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. Como a natureza não dá saltos, ninguém de nós está pronto, todos nós aqui estamos em construção, e o grande desafio que todos nós temos de uns para com os outros, não é nós cuidarmos de um para com os outros, mas cuidarmos de nós mesmos. Por isso que uma das grandes belezas que a doutrina irá nos trazer é a doutrina do interior. Porque como todos nós, de alguma forma, também somos lembrados, no final das contas, será entre nós e o Criador. Nós não teremos que explicar para ninguém aquilo que nós somos ou aquilo que nós fazemos. Nós teremos que explicar para o Criador. Então, na medida em que nós pudermos nos aprofundar, conhecer um pouco mais essas verdades, e se nós assinarmos que elas são verdadeiras e passássemos a exercitá-las no nosso dia a dia, nós vamos ver que, em princípio, nós não seríamos assim tão rápidos em querer resolver os problemas que nós ainda somos problemáticos. Porque, de novo, a natureza não dá saltos. É bem verdade que um dia todos nós aqui seremos anjos. E a angelitude, ela traz como marca sermos totalmente virtuosos, sem nenhuma mácula em termos de vícios. Então, essas verdades que nós ainda carregamos dentro de nós, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, a nossa sensualidade, a nossa cupidez, a nossa avareza, mesmo que de uma forma ou lenta ou rápida, de acordo com o nosso desejo e a nossa intenção de nos desvencilharmos, terá que ser vencida. E não por qualquer um de fora, mas por nós nessa reforma interior. Então nós, aos poucos, se nós assim entendermos, nós vamos deixando de terceirizar que alguém resolva as nossas dificuldades, para que nós possamos começar a dar um outro tom na nossa vida. Não é de graça que o próprio Chico Xavier, talvez conhecido de todos nós, nos relembra de uma forma tão bonita, né? Assim como nenhum de nós pode voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. Então está na nossa mão querer ou não transformar a nossa vida. Por isso, então, não é à toa que a doutrina dos Espíritos, programada seguramente na espiritualidade, vem ao seu tempo trazer as informações de que nós necessitamos para que um dia nós venhamos a construir dentro de nós mesmos e ao nosso redor essa felicidade tão sonhada. Também somos lembrados pelos nossos benfeitores que quanto mais próximos, quanto mais nós conseguíssemos vivenciar a lei divina, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amarmos ao próximo como a nós mesmos, mais nós nos sentimos felizes. E o inverso também é verdadeiro. Quanto mais longe nós estivermos dessas mesmas leis,
mais nós nos sentimos infelizes. Então nós passamos a ser pessoas que não estamos nem só de bem conosco, nem só de bem com os outros. Nós estamos sempre reclamando da vida. Nós sempre estamos reclamando de alguma coisa. Porque nós ainda, em tese, não entendemos essa grande verdade e essa grande realidade que nos cerca e que atua e que age sobre nós. E que nós precisamos dar conta. Por isso que a beleza dessa nossa doutrina espírita, ela nos esclarece no sentido de saber quem nós somos, de onde viemos, espíritos imperfeitos, para onde vamos. Um dia seremos espíritos puros. De que forma? Pelo nosso próprio trabalho. Não só 2 horas, 1 hora por semana, numa casa de oração, num grupo de estudos, mas pela vivência diuturna desses princípios de estarmos em sintonia com o Criador e de estarmos em sintonia com aquele que está ao nosso redor, independente do campo onde nós nos encontremos. Então teremos também Emmanuel a nos trazer uma linguagem muito bonita e muito figurada, que diz que Jesus não separa o templo e a oficina. O templo, a casa religiosa, a oficina é onde nós temos que permear todos os dias. Ambas são consideradas campo santo do Senhor, para que nós exercitemos esses nossos valores. Então, quanto mais cedo, quanto mais de uma forma ampliada nós entendêssemos isso, seremos de novo nós os primeiros grandes beneficiados. Então, talvez aos poucos, mesmo que de uma forma superficial, nós vamos entender o porquê que a doutrina traz uma nova era para a humanidade. Primeiro, porque o mundo, planeta Terra, passa a ser categorizado não mais um planeta de provas e expiações, mas um planeta de regeneração, aonde a característica dos habitantes do planeta de regeneração são aqueles que conseguiram vencer-se a si mesmos. Dirá Santo Agostinho no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Amigos Morados na Casa do Pai, a grande característica dos mundos de regeneração são para os espíritos descansar após a luta. E a luta não é contra o nosso inimigo externo, mas é contra o nosso inimigo interno. Orgulho e egoísmo. Todos os nossos vícios decorrem desses 2 grandes vícios que nós precisamos, o mais rápido possível que nós conseguíssemos, retirar e extirpar dentro de nós. Pois que são esses os 2 grandes fomentadores da nossa infelicidade, pessoal e coletiva. Então, novamente, nós temos assim, através da doutrina, essa oportunidade rica de nós nos conhecermos. Por isso, da insistência dos nossos benfeitores para conosco, que tem que ter uma paciência muito grande com a gente, né? Porque quantas vezes nós fomos lembrados, quantas vezes nós fomos ensinados, quantas vezes nós fomos assim, aquinhoados com N informações para que nós pudéssemos ser pessoas cada vez melhores. E voltando então a essa questão de, nos mundos de regeneração, que nós já estamos a caminho dele, e aí novamente então, por estarmos vivenciando nesse momento a separação do joio e do trigo, os da direita, os da esquerda, os bodes das cabras, o que significa dizer? Aqueles que já conseguiram entender um pouco melhor a linguagem universal, que é a linguagem do amor, o amor ao Pai, o amor ao próximo e o amor a nós mesmos, estarão se habilitando naturalmente a morar nesta nova morada. Planeta Terra, que aos poucos, após esses períodos, 1º, 2º, 3º e 4º, também vai adquirindo uma nova constituição geológica, para que os seus habitantes novos também possam usufruir de uma forma mais tranquila a sua nova habitação.
Rapidamente, às vezes a gente brinca, né? Nós vivenciamos hoje, de ontem para hoje, né? O que é ter uma temperatura de -1, -2, -3, né? E daqui uns dias nós vamos ter temperatura de 40 graus, 50 graus. Então, olha só, o nosso planeta ainda quanta diversidade tem, mesmo nessas questões de temperatura. Os planetas, à medida que se melhoram, essas condições, inclusive, são cada vez mais tranquilas, mais equilibradas. Não existem muitas dessas diferenças que nós passamos aqui. Elas fazem parte para o nosso próprio aprendizado, para que nós reconheçamos essas leis gerais que nos regem e a ela nos ajustarmos, para um dia também valorizarmos como é bom estarmos num lugar melhor. Então a Terra se prepara para receber novos habitantes com uma qualidade espiritual melhor, que estão saindo da categoria de espíritos imperfeitos para adentrar em espíritos bons. Como somos recordados, somente rapidamente, mundos primitivos, provas, expiações, regeneradores, felizes e perfeitos. Os mundos perfeitos, habitação dos espíritos puros, dos espíritos angélicos. Nós saímos daqui para tentar buscar essa nova habitação de acordo com a nossa própria conduta, pelo nosso próprio jeito de ser. Então não é de graça, queridos irmãos, que a doutrina é uma nova era para a humanidade. Dirá Jesus também, o Espírito de verdade, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, são chegados os tempos em que deverão ser esculpidos nos corações dos homens o Evangelho de Deus. Espíritos imperfeitos e espíritos bons. E assim nós vamos de era em era, período a período, ciclo a ciclo, crescendo, evoluindo, aprimorando, como nós somos lembrados pela própria doutrina. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Então, na medida em que nós pudermos, e aí de novo é o nosso grande desafio de todos nós, buscarmos ampliar essa faixa do entendimento. Não só do aspecto do sentimento, mas também do intelecto, para que essas duas forças juntas sejam os nossos grandes balizadores do nosso próprio comportamento. Então, dessa forma, nós vamos perceber que, de fato, a humanidade jamais será diferente. Fatalmente, ela está adentrando a uma nova era, a um novo período em que a experiência múltipla vai ganhando força e vai ganhando sentido em todos os quadrantes da humanidade. Por isso que nós também, que estamos aqui, todos nós, no fundo, também somos responsáveis por essa divulgação. Quantas pessoas, quantos irmãos nossos que ainda não conseguem observar a vida sob esse ângulo, sob esse lado que nós hoje conseguimos observar, de que a vida não é mais uma experiência única, mas sim uma sucessão de experiências que tem um ponto de partida e que terá um ponto de chegada. Imaginemos quantos irmãos nossos já também tivessem essa informação, poderiam ser pessoas melhores, pessoas diferentes, nos mais diferentes campos de atuação onde eles estariam envolvidos também. Então também será através do nosso próprio Evangelho a recomendação desses benfeitores de que nós também temos a responsabilidade de, através dos nossos exemplos, sermos os divulgadores dessa boa nova e dessa nova era em que a humanidade está adentrando. E se nós olharmos de uma forma geral, nós somos beneficiados e felizados, né? Por quê? A doutrina dos Espíritos, há mais de 160 anos, dentro desse ciclo da natureza, é jovem, recém-nasceu. E nós estamos tendo a oportunidade de sermos também convocados pela espiritualidade a sermos os seus difusores, aonde as circunstâncias nos permitam. Óbvio que nós também teremos que ter essa sensibilidade. Mas quando o momento nos permitir, também lembrar que existe uma nova ordem na humanidade, que se nós assim quisermos e entendermos, ela nos auxilia em muito a entender todas essas diferenças, não só as nossas diferenças individuais,
mas essas diferenças dos países, dos povos, das nações e da humanidade. Por que todas essas diferenças? Será que Deus não fez a coisa certa? Ou Ele nos disse, através do nosso livre-arbítrio, vocês podem construir aquilo que vocês quiserem? E não só nos dá essa liberdade através da nossa livre escolha, mas também nos dá todos os instrumentos necessários para que a gente possa fazer essa leitura de uma forma correta, de uma forma aprofundada, de uma forma com substância. Através das obras básicas, através das obras complementares, através de tantas experiências que nós temos então vivenciado ao longo do tempo. Nos lembrarão também, aliás, é Kardec que faz essa assertiva para nós, dizendo que os filmes, os jornais, o rádio, a televisão, são importantes elementos na difusão de qualquer novidade nova que possa surgir. Mas nada substitui o exemplo. O exemplo será a melhor forma de nós podermos mostrar ao mundo que existe uma nova ordem, melhor do que aquela que nós vivíamos antes, e assim então passarão outros a olhar pelos próprios exemplos que aquilo é bom, que aquilo serve, que aquilo ajuda, e passem também a absorver e passam a assumir aquilo como uma nova verdade. Então nós podemos fazer uma projeção daqui, quem sabe, 1000 anos, 2000 anos, seguramente como é que será a nossa Terra comparada com os dias de hoje. Não só os seus habitantes serão melhores em termos intelectuais e morais, mas as organizações sociais representarão cada vez melhor a justiça e a bondade divina, aonde a harmonia, a paz, o bem-querer, o bem-estar serão a tônica das relações entre os países, entre as nações e entre nós próprios como criaturas, se nós assim também entendermos. Então, de fato, às vezes, e o objetivo foi exatamente esse, queridos irmãos, trazer esta reflexão de que, de fato, a doutrina espírita vem no seu tempo trazer tudo aquilo que nós precisamos para o nosso próprio processo de aprimoramento e de melhoria. Então, conhecendo, debatendo, estudando, conversando, trocando impressões, trocando ideias, para que nós pudéssemos dizer, puxa vida, de fato, nós estamos vivendo uma nova era para a humanidade. Quebrou-se o paradigma da existência única e estamos indo então para esta nova formatação de que somos nós os construtores de nós mesmos. E para nossa felicidade, então, resta a esperança de que um dia todos nós seremos anjos. Mas que para isso nós todos somos convidados nessa nossa própria construção. Não será demais, não será à toa que Kardec nos lembra também no nosso Evangelho que se reconhecerá o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas inclinações más. Então sabem os espíritos que nós ainda detemos, nós ainda carregamos, nós ainda praticamos muitos comportamentos viciosos que nos trazem como decorrência essas situações desgostosas e desagradáveis. Por isso, da necessidade de um esforço nosso de primeiro conhecer, entender, para que no momento seguinte nós possamos fazer essa transformação. Porque nós só vamos nos transformar se nós tivermos uma razão. E as razões foram postas de uma forma tão clara, tão profunda, tão ampliada, que nós não possamos mais pretextar que nós não sabíamos que isso está ocorrendo. Então todos nós estamos sendo convidados não só a nos aprofundar, a ampliar a nossa faixa de entendimento, a mudar então os nossos próprios comportamentos que a gente eventualmente ainda tenha, mesmo que de uma forma lenta, mesmo que de uma forma assim um pouco mais demorada, mas que nós tenhamos consciência de que o grande desafio de todos nós é de sermos hoje melhores do que nós fomos ontem e buscarmos ser amanhã melhores do que nós estamos sendo hoje, tanto em intelectualidade, mas também e principalmente em moralidade.
já que essa é a nossa grande chaga. Quais são as nossas dificuldades? Não é mais no terreno material. Nós falávamos até da temperatura, mas hoje, né, com as vestimentas térmicas, nós temos assim uma tranquilidade. Quais são as nossas grandes dores? São as nossas áreas de relação. Com o esposo, com a esposa, com o pai, com a mãe, com o filho, com a filha, com o chefe, com o subordinado, com o vizinho, com o parente, com o amigo. São esses os nossos grandes desafios para que nós, então, somos constantemente convidados a não só conhecer os princípios que a doutrina nos traz para esta nova era, mas que com esses princípios, e nós conhecendo-os um pouco mais, nós consigamos fazer a nossa transformação interna e assim auxiliar naturalmente que a sociedade possa ser vista como uma sociedade melhor. Um dia, todos nós seremos anjos. Que Deus nos ampare, que Deus nos auxilie, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.